Aqui na área de tecnologia da tenda da 11ª CPEX, um dos estandes que mais tem chamado a atenção do público infantil é o estande do curso de Engenharia de Controle e Automação. Um estande amplo onde estão expostos vários robôs desenvolvidos pelos alunos, entre eles esse robô que atua no labirinto. E o Gilmar está aqui, vai me explicar como foi desenvolvido esse robô e para que ele serve. Gilmar, o que esse labirinto que está exposto aqui, esse robô fazem? Nesse experimento específico, o robô ele é responsável por sair se movimentando por esse ambiente até que todo o ambiente seja explorado. E enquanto ele se movimenta, ele detecta características de cada pedaço desse ambiente, se comunica e envia para o computador, e o computador vai montando um mapa desse ambiente. Uma vez que todo o ambiente foi explorado, e com esse mapa gerado, é possível agora, por exemplo, calcular o menor caminho para levar um robô de um ponto a outro, por exemplo. Se ele precisar pegar uma peça, se ele precisar fazer algum reparo no local ou coisa do gênero. A ideia é bem maior do que essa. A ideia é ter uma plataforma que a gente criou e por isso a gente pode mexer nela à vontade e que permita realizar uma diversidade de experimentos. Aqui a gente está usando, por exemplo, sonares para detectar que o robô está num corredor, para detectar que ele está num cruzamento. Mas tem um outro projeto que está sendo feito à parte, a gente não trouxe aqui por causa do espaço, em que existe uma câmera posicionada e ele, por processamento de imagem, ele detecta a posição de todos os robôs e vai coordenando todos eles, de forma a evitar colisão, de forma que ele se movimente da forma mais eficiente possível. Tudo isso de forma automatizada? Tudo isso de forma automatizada. Esse robô aqui, por exemplo, ele vai se movendo sozinho, sem qualquer intervenção, até chegar a um cruzamento. Quando ele chega no cruzamento, ele informa ao computador, e aí o computador informa a ele qual é o caminho que ele deve seguir. E aí ele vai por esse caminho e explora todo aquele caminho que ele seguiu. Ao final, ele volta para aquele ponto, e aí o computador manda agora ele ir para o outro ponto em que ele não foi. E dessa forma a gente garante que todo o espaço de trabalho vai ser explorado. E vocês do curso de automação desenvolveram a parte do sistema de computador e também as máquinas, essas máquinas que a gente está vendo aqui? Exatamente. Essas máquinas são um protótipo que a gente acabou de fazer. Antes a gente trabalhava com o robô Lego, que está sendo mostrado ali, mas ele tinha uma série de limitações, inclusive no custo dos sensores. Eram bem mais caros, a gente está usando aqui uma bússola digital. Esse sensor ele custou em torno de R$100, o do Lego 500. Então fica muito mais fácil para a gente colocar aqui também e muito mais vantajoso financeiramente. Desculpa, me perdi. E vocês montaram também essas máquinas que estão aqui? Todas as máquinas foram montadas pela gente. A gente em si, a gente trabalha com a parte um pouco mais teórica e a gente usa eles para testar as estratégias que a gente desenvolve. Então, nesse projeto estava envolvido tanto eu quanto o Vitor, que é um aluno de mestrado, a gente trabalha mais com essa parte teórica, e também mais 4 alunos de iniciação científica, que ajudaram a gente na montagem, no desenvolvimento das funções que realizam o movimento dentro do corredor, que detecta que é um corredor. Tudo isso foi feito em conjunto. Obrigado, Gilmar, pelas suas informações, pela pesquisa. E aqui ainda no estande do curso de Engenharia de Controle e Automação, um pouco mais à frente, tem mais um robô que chama a atenção do pessoal. E agora eu vou falar com o Gustavo, que vai me contar como funciona o robô e para que ele serve. Gustavo, então esse é um robô bípede e que tipo de pesquisa vocês desenvolvem com ele? Bom, esse é um robô bípede antropomórfico. Porque bípede ele naturalmente anda em 2 pernas, e antropomórfico porque ele tem uma estrutura humana. Então a gente tem aqui estrutura que assemelha o tronco, os braços e as pernas. Para ter atuação dessas articulações, a gente usa servomotores, que a gente coloca variações angulares dele que, quando seguidas, mimetizam andar humano. No caso, a UFSC, a gente já comprou esse equipamento, a gente não fabricou, mas a gente compra porque a gente notou que construir robô delonga muito tempo. Então a gente compra plataformas de pesquisas para atuar em cima da programação dele. Então a gente já tem diversos robôs
no mundo que correm, que andam. Então a gente quer virar um dos centros de referência nesse tipo de pesquisas, conquistar uma certa liderança nessa área de pesquisa que é nova e ela é muito dificultada. Então o robô a gente tem o quê? A gente tem um sistema que tem várias entradas de controle, porque eu estou atuando em cima de cada servomotor, e o objetivo é fazer o robô desempenhar algum tipo de postura ou tipo de caminhada sem que ele caia. Lembrando que ele é um sistema naturalmente instável, porque não é qualquer posição que não garanta ele cair. Então, quando a gente vai trabalhar com ele, a gente tem que considerar posição centro de massa, considerar posição dos braços, aonde eu vou colocar o pé, em que magnitude vai ser esse passo, para então desempenhar a marcha. A gente está com um projeto a gente vai alocar mais sensores no robô, porque para a gente conseguir controlar a marcha, a gente precisa saber como é que o chão está respondendo ao robô, e através de como a força de reação do solo no robô age no robô, a gente controlar como ele anda. Agora a gente tem uma demonstração do que o robô ele está andando para frente, e ele tem um sensor infravermelho no peito dele que, conforme ele perceba uma distância mínima estipulada, ele tenta tirar sempre para a direita, dando os passos laterais. E uma outra possibilidade também já está programada nele, é que se ele cair de costa, ele tem uma rotina automática para fazer ele levantar sozinho. Então, você pode demonstrar para a gente, por favor? Sim, claro. Então ele volta para a posição dele de default, eu mando ele executar o programa, e de acordo com os valores angulares que eu desempenho em cada junta, ele vai. Tem um obstáculo na frente, ele escapa sempre lateralmente. Descobre o obstáculo, anda lateralmente. E caso ele caia para trás, ele consegue se levantar. Mas isso é um aspecto muito inicial do projeto. O projeto, a gente vai adotar o robô com sensores de pressão aqui nos seus pés. Vai retirar a programação, o tipo de programação dele, que é uma programação que vem de fábrica, para que a gente possa inserir nossos próprios códigos, e assim a gente, a partir do sensoriamento, que é como o robô percebe o seu ambiente, a gente possa controlar uma marcha aqui em um plano horizontal sem buracos, a gente possa controlar uma marcha num plano inclinado, que a gente possa eventualmente chegar e fazer ele correr, ou dar um pulo e suportar seu próprio peso, ou mais para frente, quem sabe, fazer ele andar, por exemplo, numa terra, que aí é um programa de controle muito complexo, muito difícil, que seria interessante a gente chegar nesse ponto. Vocês testam esse tipo de programação para eventualmente usar fins industriais? Para que tipo de fim pode ter esse tipo de pesquisa que vocês estão desenvolvendo nesse tipo de robô? Esse tipo de pesquisa atualmente está muito direcionado à própria pesquisa de robôs humanoides. Não tem ainda bem mais de um direcionamento mercadológico que isso pode girar. Não sei se esses robôs que a gente comprou ou outros maiores. Então você vai ver robôs da Honda, robôs da Waseda University, que trabalham também como criar mecanismos de controle para que a marcha seja desempenhada. Mas o interessante observar é o que esse plano de pesquisa consegue gerar ao entorno. Por exemplo, graças às pesquisas da Waseda University, da Tokyo University e da Honda, com a Zimo PHR2, agora a gente tem já está entrando, acho que em produção para comercialização global, aqueles exoesqueletos que ajudam pessoas com dificuldade locomotora nas pernas a andarem. E esse tipo de tecnologia, ela foi possibilitada através de como desempenhar uma marcha através de um robô. Que a gente foi pesquisado como é que é a marcha, que são os parâmetros que eu preciso usar, como é que eu tenho que controlar cada junta. Aí pegaram um setor de pesquisa que estava unicamente voltado para robôs BIT, mas trouxeram com uma tecnologia de reabilitação para ajudar as pessoas a andarem direito. Então, a gama de uso, tipo assim, quando você vê o robô, para que eu vou fazer um robô andar? Realmente as pessoas não conseguem enxergar de fato um link, mas através dessa pesquisa você consegue ter uma variedade de aplicações enormes, inclusive tentar a gente pensar no futuro a longo prazo, a construir robôs sintéticos de forma humana completa. Então você vê lá no Japão, gente fazendo pele artificial de silicone, você vê robôs humanoides mulheres, chamados de ginoide. Então a gente está ainda no comecinho da pesquisa, mas a gente se mira nesses centros para tentar acompanhá-los no desenvolvimento e quem sabe virar referência no Brasil sobre isso. Bom, Gustavo, obrigado pelas informações. Uma boa tarde. Esses são só apenas 2 exemplos aqui do stand do curso de Engenharia de Controle e Automação, que está montado na tenda da 11ª CPEX. CPEX que tem visitação nessa sexta-feira e também nesse sábado, dia 24 de novembro, até o meio-dia, com uma programação especial para quem vier por aqui.
Vitor Hugo Bittencourt, do campus da UFSC em Florianópolis. CPEX é na TV UFSC.